Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo eu vou falar sobre o simulador de investimentos da própria XP Corretora. Esse simulador de investimentos, no caso, é simulador de fundos de investimentos. Então, vem aqui comigo para eu te mostrar como que funciona. Estou no próprio site da corretora, gerando a minha própria conta e vamos lá. Comprador de investimentos. Olha só, aqui é o gráfico de rentabilidade, que tem como o seu benchmark o CDI, o Ibovespa e tem outros aqui também. Então vamos ver, por exemplo, alguns fundos. Vou ver com vocês alguns fundos de renda fixa. Vamos colocar esse Icatu Vanguarda. Hum, Olha só esse fundo aqui com um comparativo com o CDI. Olha só. Aqui está o CDI tracejado e aqui em amarelo a performance do fundo Icatu. Hoje a Selic está em 3,75% ao ano e o CDI está em 13,65% ao ano. Esse aqui é a performance do fundo em um ano. Tem como você ver em outros anos, dois, três anos. Olha só, em 2 anos, como que foi a performance desse fundo em comparação com o CDI. Já esse outro gráfico aqui, eu pus um comparativo em 3 anos, com o CDI e a performance desse fundo ao longo dos anos, de 3 anos. Então, em amarelo é a performance desse fundo e em tracejado é o CDI. Possivelmente, esse fundo que atua aqui é um fundo ativo, porque ele tem oscilações, tanto para baixo quanto para cima. E lembrando, gente, independente seja um ano, 2 anos, 3 anos ou um máximo, desde o início desse fundo, rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura, certo? Mesmo sendo um fundo passivo ou um fundo ativo. Lembre-se bem disso. Eu vou colocar um outro fundo aqui para vocês verem um, a diferença de performance de um fundo para outro. Vou colocar um de fundo de renda fixa também. Vou pegar esse ARX. Olha só, vamos lá colocar em um ano. Olha só, está a performance aqui desses dois fundos em relação a um ano com comparação com o CDI. Em amarelo está o Icatu, em azul está o RX, em tracejado está o CDI e em vermelhinho é como se você tivesse esses dois fundos de investimentos em sua carteira. É o comparativo desses dois fundos juntos. Então vamos lá. Em amarelo está mostrando aqui, ó, amarelo Icatu, em vermelho a sua carteira, se você tivesse esses dois fundos na sua carteira de investimentos, e a RX em azul e o CDI em cinza, em tracejado. Então, esse aqui é o comparativo de um ano, tem como você comparar em no máximo em 2 anos, em 3 anos, para você ver as oscilações ao longo dos anos desses fundos. Vamos ver agora de 3 anos. Olha só. Os dois fundos diferentes e em vermelho como se fosse a sua carteira de investimentos com comparação ao CDI, que é o seu benchmark. Olha só, o CDI caiu nos últimos 3 anos e subiu também. Vocês têm que lembrar que nos últimos 3 anos, como veio a pandemia, a Selic baixou bastante. A Selic chegou em 2% ao ano. A Selic chegou em 2% ao ano e o CDI também chegou em 2% ao ano no ápice do Covid. E hoje o CDI está em 3,65% ao ano. Por isso, essas diferenças aqui. Beleza? Bom, gente, aqui dá para vocês verem a rentabilidade no mês, no ano, período de 3 meses, período de 6 meses, 12 meses, até 36 meses, que é o período de 3 anos. O CDI, que é o benchmark, ao longo desses períodos,
E se você tivesse uma carteira com esses dois fundos, isso aqui é a carteira, e o fundo RX e o fundo Icatu. E aqui está uma comparação se você tivesse um valor investido de R$ 10.000 em cada um desses fundos, totalizando R$ 20.000. Aqui estaria quanto está rendendo, quanto você teria ganhado se você tivesse investido nesses dois fundos juntos. Somente pelo CDI, se você tivesse investido R$ 20.000 em 24 meses, que são 2 anos, você teria um rendimento de R$ 3.862. E aqui a sua carteira, que você teria um rendimento de R$ 4.312,78. Lembrando que fundo de investimentos tem os gestores, que os gestores, seja fundo passivo ou seja fundo ativo, são a comunhão de investidores, comunhão de cotistas que investem nesses fundos para o bem do seu patrimônio, bem do seu dinheiro, para o crescimento do seu dinheiro. E aqui está um comparativo também de meses positivos e meses negativos. Meses com maior retorno, meses com menor retorno e meses acima do CDI. Olha só, meses positivos desses dois aqui foi 34 e 33, e acima do CDI foi do Icatu foi 32 meses e da RX foi 33 meses. Então acredito que esses dois fundos aqui são fundos ativos pela performance acima do CDI. Quando é um fundo passivo, a rentabilidade desse fundo tende a acompanhar o seu benchmark. E nesses dois fundos aqui está a rentabilidade nos últimos 34 meses, 35 meses, tem 32 meses ou 33 meses acima do CDI. Por isso acredito que esses dois fundos são fundos ativos. Em Sharp, volatilidade, tem um comparador bem importante aqui. E aqui tem a cotização, liquidação. Lembrando que cotização e liquidação são coisas totalmente diferentes. Podendo ser em dias úteis e dias corridos, a cotização e a liquidação. E aqui estão as características, aplicação mínima. Você pode investir a partir de, por exemplo, R$ 10, pelo que está aparecendo nesse fundo Icatu, e no fundo ARX, uma aplicação mínima de R$ 1.000, com uma taxa de administração nesses dois fundos de 0,8% ao ano, e com cotizações e liquidações em dias diferentes. Bom, gente, nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês como que funciona o comparador de investimentos, no caso de fundo de investimentos, no próprio site da corretora XP, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, me mande aqui nos comentários, curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e obrigado a todos aí que assistiram.